Primeiramente, queria perguntar para você qual que é a melhor postura mental que nós podemos ter para preservar o bem-estar emocional durante esse período de isolamento, Carlos? É uma pergunta muito relevante para esse momento que vivemos, né, Rafael? É um momento sem precedentes, que coletivamente a humanidade jamais enfrentou uma situação tão dramática como essa em todo o planeta, né? O vírus, essa ameaça que a gente não consegue ver a olho nu, nivelou todo mundo, né? As organizações, os países, as etnias, as religiões, não importa o status social, econômico e cultural da pessoa. E isso afeta, claro, o nosso emocional, né? O nosso cérebro cognitivo, né? O nosso pensamento racional é fantástico para a gente analisar, sequenciar e resolver problemas de variáveis conhecidas. Mas quando a gente entra numa realidade tão imprevisível, a gente chama esse mundo de VUCA, né, Rafael? Tão volátil, tão incerto, complexo e ambíguo, o nosso cérebro cognitivo, o pensamento racional é insuficiente. Nós precisamos necessariamente dessa caixa de ferramentas chamada inteligência emocional. E você me pergunta, né, no geral, como é que a gente pode se preparar? No geral, eu queria contar para vocês o mindset que a gente está tendo nas pessoas que nos procuram, as organizações que nos procuram nesse momento tão excepcional. E eu queria contar uma história para introduzir esse mindset para vocês. A história do almirante Stockdale. Stockdale foi um almirante da Marinha Americana que ficou preso durante 7 anos na Guerra do Vietnã, torturado assim infinitamente durante todo esse tempo, intensamente, perdeu a audição quando voltou para os Estados Unidos, felizmente sobreviveu. Jim Collins, que escreveu aquele maravilhoso livro Em Busca de Significado é outra coisa, Empresas Feitas para Vencer, ou From Good to Great no original, vai entrevistar o Stockdale. E pergunta, almirante, e quem não sobreviveu? Por que não sobreviveram? Ele disse, foram os otimistas. Aí o Stockdale, o Jim Collins ficou estupefato. Como assim os otimistas? Aquele otimista poliânico, né? Com polianismo, que tinha uma expectativa vã de que seriam soltos em dezembro no Natal. Vinha o Natal, saía o Natal, não eram soltos, ficavam extremamente decepcionados e tristes. Vamos ser soltos na Páscoa. Vinha a Páscoa, entrava a Páscoa e não eram soltos. Vamos ser soltos no dia de ação de graças, lá o Thanksgiving deles. Não era. Então, essa expectativa frustrada, né? Entra ano, sai ano, levou a grande maioria dessas pessoas a falecerem. Faleceram de tristeza, de coração partido. E aí cria-se o que se chama hoje no mundo de negócios o paradoxo de Stockdale a partir dessa experiência, porque ele nos traz o seguinte ensinamento. Nós temos que avaliar, aceitar, analisar a nossa realidade nua e crua, custe o que custar, mas jamais perder a fé que nós triunfaremos no final. Então, analisar a realidade nua e crua é fundamental. E essa realidade é dramática mesmo, né? Sem previsibilidade. Isso nos leva àquele sentimento de perda antecipatória, né? Perda de emprego, perda de segurança financeira, perda até mesmo da nossa rotina, que muitos sentimos falta, né? De ir para o trabalho, de estar com os nossos colegas, perda de um ente querido. E esse estado mental nos leva ao que nós chamamos de estado de sobrevivência. Esse estado de ansiedade exacerbada, estresse exacerbado, de medo e dessas perdas antecipatórias, nos leva ao estado de sobrevivência, que ativa os circuitos neurais de sobrevivência no cérebro. E no estado de sobrevivência, nós perdemos as nossas percepções cognitivas, as nossas percepções emocionais, precisamos nesse momento, né, para manter a nossa saúde física, saúde mental, para manter a nossa criatividade e manter a nossa relevância profissional. Então, o que fazer, né, para promover essa fé inabalável? Aí vem a inteligência emocional com suas ferramentas validadas cientificamente
para nos auxiliar a fortalecer esse estado mental necessário, apesar de aceitarmos que é uma realidade dramática nesse momento que vivemos, sem previsão de final. Então, o cuidado do corpo é a principal recomendação, Rafael. O cérebro existe para manter-nos vivos, né? A gente usa uma alegoria do orçamento, né? A gente tem que manter o orçamento do corpo equilibrado. Nesse momento de estado de sobrevivência, a gente tem muitas retiradas desse orçamento, né? Retiradas na forma de neurohormônios, né? Então, o cérebro libera toxinas, libera o cortisol, que é o hormônio do estresse, em excesso, infelizmente, porque é continuado, né? E a gente precisa ter depósitos no nosso orçamento do corpo. Como é que a gente faz depósito? Dormindo 7 horas, 8 horas, preferencialmente por noite, uma dieta equilibrada, exercícios físicos, tudo isso nós sabemos. Mas é de fundamental importância nós cuidarmos do corpo. A nossa mente está ligada ao corpo, o corpo recebe inputs sensoriais, a mente recebe inputs sensoriais do corpo para que ele faça essas previsões. E quando ele fica desequilibrado, as previsões ficam igualmente desequilibradas, né? Nos levando aí a problemas mentais se a gente não cuidar da saúde física. O outro aspecto é o aspecto do otimismo, né? É o otimismo aprendido, como nós chamamos, ou equilibrado, não esse otimismo de poliana, né? Assim como há o chamado desamparo aprendido, né? As pessoas que levam tanto tombo na vida que desistem, né? De tentar de novo, a gente consegue aprender também o otimismo. E uma forma muito rápida aqui, que o tempo nos permite, né? É o que nós chamamos de a técnica dos 3 P's, né? O 3P, o primeiro deles tem a ver com permanência. Então, é prestar atenção nos nossos estilos explanatórios, é como os nossos diálogos internos. Como é que a gente está interpretando para nós mesmos essa realidade? E com relação ao tempo, a inteligência emocional nos ensina que nós temos que dar um caráter de impermanência a essa realidade que a gente está vivendo. Ela não vai durar para sempre. Embora ela seja extremamente intensa e dramática, ela é um blipzinho na nossa jornada da vida. É como se a gente olhasse lá atrás, né? Os problemas que tivemos na vida pareciam tão grandes e hoje a gente nem se lembra mais. Se lembrar dessa, porque foi realmente e tem sido inusitada e extremamente intensa, mas dá um caráter de impermanência ao negativo e não de permanência. No que tange ao espaço, o segundo P é o pervasivo, né? É que você dá um caráter global para o negativo, não é interessante. Então, se eu estou com dificuldade profissional, não significa que eu me transformo no mau pai, no mau amigo, no mau cuidador de mim mesmo. Então, eu circunscrevo, né, esse sentimento que eu tenho no âmbito profissional, de negatividade, de medo, ao âmbito profissional. Eu deixo ali e preciso chegar inafetado nos outros domínios da minha vida para promover o otimismo. E o terceiro P nosso, tem a ver com a capacidade de ressignificar, de reprogramar as nossas emoções. Para isso, eu preciso da autoconsciência. Eu preciso estar ligado em como as minhas emoções estão influenciando meus processos mentais e comportamentos. Isso nós chamamos de autoconsciência no nosso trabalho. Quanto mais elevada a autoconsciência, mais oportunidades de escolhas eu crio para a minha vida. Portanto, aquelas que eu identifico que não me levam a resultados produtivos durante a Covid-19 ou em qualquer outro momento da minha vida, eu preciso me dar a oportunidade de reprogramar. E é possível fazer isso. Além do otimismo, a empatia vai ser fundamental, e tem sido fundamental nesse momento, né? De reclusão, com as nossas pessoas queridas, com os nossos colaboradores, com os colegas. Entender que todos estamos submetidos a uma situação excepcional que pode nos levar a uma irritabilidade exacerbada, né, a uma impaciência exacerbada, resultante desse momento, não como uma característica de personalidade das pessoas. E a empatia que nos habilita, então, a nos conectarmos emocionalmente, suspender julgamento
e entender o estado emocional e cognitivo dessa pessoa. Contar as bênçãos é fundamental, Rafael, para manter esse otimismo, né? Contar as bênçãos nada mais é do que você prestar atenção nas coisas boas, né? E educar o cérebro para isso. Ao invés de ficar reclamando da Covid-19, reclamando da reclusão, quando vai surgir a vacina e só fomentar o pessimismo, espera um pouco, eu estou com saúde, eu estou convivendo com os meus familiares. Então, é procurar as bênçãos que a gente tem à nossa volta, porque a gente desaprendeu a fazer isso. A gente estava incessantemente, né, buscando as nossas conquistas e a gente esquece de dar valor às pequenas coisas que geram positividade na vida. Demonstrar gratidão é um outro exercício extremamente potente para que a gente fortaleça essa fé de que nós vamos triunfar. Gratidão em inúmeras coisas. Como já disse, a minha saúde, eu estou aqui, eu tenho a capacidade de pensar e repensar como vamos atuar no pós-anormal, né, que virá eventualmente. Então, agradecer também as pessoas que contribuem e contribuíram com a nossa vida, com o nosso desenvolvimento. Isso fortalece a positividade, consequentemente, essa fé inabalável. Capacidade de perdoar também, Rafael, é fundamental. Esse é o momento em que a gente tem que aumentar a nossa capacidade compassiva e perdoar se há alguém para ser perdoado, ou alguma situação para ser perdoada, porque a gente ficar preso no passado pode tirar a energia desse nosso orçamento do corpo no momento que a gente precisa de mais dele. E relacionamentos. Relacionamento junto com propósito, que é o meu próximo ponto, são os exercícios mais potentes da inteligência emocional, da ciência da positividade, que é outra especialização nossa também, para promover a positividade, fortalecer, portanto, esse estado mental e essa fé que a gente vai triunfar no final. Então, essa é a minha resposta para você. Oh, que legal. Olha, tem uma pessoa aqui que chegou depois, a Maísa. Ela pediu para você resumir os 3 P's, por favor. Só o que significa os 3 P's. Não precisa detalhar muito como você fez, mas só para resumir, porque ela perdeu, ela chegou depois aqui. Por favor, Carlos. Claro, claro. O primeiro P deles, o primeiro P é o da permanência, um caráter de permanência ao positivo na vida. Como é que eu construí esse elemento positivo na vida, né? Proporcionei esse resultado para mim e como eu posso continuar proporcionando esse resultado. Então, é o P da permanência e impermanência, para o negativo, claro. O pessimista dá um caráter de permanência ao negativo. Essa crise não vai embora nunca, quando for, vem outra no lugar. E o otimista se treina para dar um caráter de impermanência ao negativo. Tanto o P é o do permanência e do positivo. O segundo é o do pervasivo, como eu falei. Né? Pervasivo de eu generalizo uma situação negativa para todos os domínios da minha vida, ao invés de circunscrever. E o terceiro é o da personalização, né? Eu trago para mim os resultados negativos, eu internalizo os resultados negativos. Fui mal numa apresentação de vendas, fui mal no exame na escola, terminei um relacionamento, eu não sou uma pessoa amável, nunca mais vou encontrar uma pessoa para mim. Ao invés de pensar, poxa, essa pessoa talvez não tivesse aí a personalidade compatível para ser minha companheira. Eu externalizo o negativo ao invés de personalizar. Esse é o terceiro P. Legal. Eu queria saber agora, Carlos, como manter a disciplina no trabalho e negociar, né, os horários de home office com os outros membros da família. Como que as pessoas podem conciliar isso? O exercício permanente, né? Eu tenho, Rafael, 4 filhos, 2 da geração Y, 2 da geração Z, todos em casa, e 3 deles com as suas respectivas namoradas e namorados. Então, e recentemente os genros, os meus sogros, um mês com a gente. Então,
Mas os adolescentes têm maior dificuldade, né, em ficarem clausurados com seus pais do que crianças, né? Em períodos muito prolongados como esses. Na minha época, meu pai simplesmente exerceria, né, a autoridade dele e determinaria o que a gente ia fazer, ponto final. Mas assim como na empresa, né, onde o líder ou o chefe não tem mais autoridade, né, não adianta ele colocar o crachá em cima da mesa, a posição ou o currículo e exercer, né, a autoridade porque o comportamento individual não está seguindo. Em casa é a mesma coisa. A influência é a moeda de troca. Se eu quero coexistir agora e sempre com os meus, né, na reclusão, é exercer a influência. E aí negociar, né, Rafael? Importante aí é usar a influência para implementar em conjunto as regras, né, de coexistência na reclusão. É pedir os inputs de cada um. Levá-los a sentir que eles têm autonomia e tiveram autonomia para participar das decisões. Isso facilita a adoção das regras que são muito importantes que sejam estabelecidas para a coexistência mais pacífica. Seja empático, né? Mostrar para as pessoas que e dizer, eu posso imaginar o que você está passando. Está sendo difícil para mim também. Então, a empatia, essa conexão emocional, empática é fundamental. Criar rotina, regras e rituais também faz parte dessa coexistência mais pacífica, né? Dá um certo sentimento de controle, de previsibilidade no momento de total imprevisibilidade. Então, a gente investir em rotinas, em regras e rituais é muito importante. Horário específico para o café, para todos estarem ali, não é um hotel, né? Para almoço, para jantar. E investir nos relacionamentos, né? Conforme já falei, não é porque a gente está ali obrigatoriamente que a gente não vai dar valor a esse momento. É procurar conversar, conhecer mais as pessoas queridas que a gente geralmente no dia a dia não tem a oportunidade de fazê-lo. Então, investir nos relacionamentos, né? E manter o controle emocional é fundamental para nós pais, né? Eu acho que a gente não precisa ser perfeito, não somos, mas a imprevisibilidade, né? O comportamento imprevisível das figuras dos pais vai desestabilizar ainda mais emocionalmente a família. Então, é muito importante o que nós chamamos de autorregulação na inteligência emocional, para que a gente mantenha, mesmo nessas condições excepcionais, que também estamos sofrendo, né, esse grau de previsibilidade na casa. Opa, muito bom. E agora eu queria saber como que as pessoas podem conciliar as atividades lúdicas e educativas das crianças com essa rotina de confinamento. Aí você já me pegou faz tanto tempo, né, que os meus filhos eram crianças, mas buscando um pouco da inteligência emocional e daquilo que trabalhamos em comportamento humano, são as mesmas coisas ditas, né, agora há pouco, né? Estabelecer rotinas, regras, rituais. Mas com criança é um pouco diferente. A gente precisa dar o reforço positivo ao que está dando certo, né? Não que não precise para os adolescentes, mas mais com a criança, né? E parabenizá-las, reforçar o comportamento positivo, gerando essa positividade neles e esse direcionamento para o comportamento ser repetido, né? E a gente tem que provavelmente voltar a ser criança de novo, né? Sentar no chão, brincar com as crianças. E é tão interessante que nessas atividades lúdicas, né, a gente libera essa parte do cérebro aqui, né, que é o chamado córtex pré-frontal, onde a gente analisa, executa, estrategiza, enfim. E a criatividade está na área subcortical. Então, quando eu libero essa área aqui do cérebro brincando com as crianças, eu posso ter percepções para o meu trabalho que eu não teria se estivesse matutando ali em cima de um problema. Então, a gente passa também a ter benefícios, né? Voltando a ser criança. Tire um tempo para você mesmo, é fundamental, né? Que os pais de crianças que exigem muito,
precisa sair um pouco, fazer uma caminhada onde é possível, fazer yoga, fazer meditação. Exercício de mindfulness são fundamentais para que nós, pais, mantenhamos, né, esse equilíbrio mental e emocional diante dos nossos filhos. E tem me lembrei agora de uma artimanha que eu usava, né, e sugeri para um filho meu que estava enfrentando um momento difícil de emoções que ele não sabia nomear, não sabia muito lidar. Eu pus 2 cadeiras no quarto, né? Nessa cadeira aqui estão essas emoções, né? Esse momento que você está vivendo. Naquela cadeira ali está o Thomas, equilibrado, calmo, tranquilo, naquela cadeira. Mas sente-se aqui agora. Me conte um pouco sobre esses sentimentos que você está experimentando. Então, deixa a criança ventilar, externalizar esses sentimentos e sempre lembrando que ali naquela cadeira ele vai poder sentar com tranquilidade, com paz, né? Então, isso ajuda a tirar, às vezes, a criança quando está experimentando emoções muito turbulentas, como sugestão aí para a sua pergunta. Opa, muito bom. Aproveitando que você falou de yoga, eu queria saber o que você acha, quais são os benefícios dessas atividades tipo yoga, terapia online e até mesmo gastronomia estarem mais acessíveis nesse período, né? Você tem várias lives, né, sendo feitas. O que você acha? Quais são os benefícios dessas atividades mais Os acessíveis? benefícios, os benefícios são enormes, né, Rafael? Notadamente, inúmeras pesquisas demonstram o benefício da yoga, dos exercícios de mindfulness, de uma dieta equilibrada, né? E a partir do momento que eles estão disponíveis online, essa segurança e acessibilidade deve aumentar muito o consumo, né, desses serviços aí para nós, agora e no pós-anormal, né? Porque no pós-anormal muita gente vai sair machucada, né? Nós tivemos aí recentemente a crise de 2008, 2009, eu não tenho estatísticas aqui do Brasil, mas tenho lá da nossa matriz. O suicídio nos Estados Unidos cresceu 13%, né? A partir de 2009, em decorrência da crise econômica e do estado emocional e financeiro das pessoas, né? Então, a yoga, o mindfulness serão muito importantes agora, né, para que a gente saia no pós-anormal com um determinado equilíbrio emocional. Todos vamos sofrer, todos vamos sair machucados, alguns mais do que outros. E quanto mais fortalecermos essa internalidade de controle, melhor sairemos lá na frente. Então, a resposta é de importância fundamental, esses serviços que você mencionou. Pois não, quer completar? Não, eu lembrei aqui, falei do brincar, e talvez a gente esteja com tanto medo, né, de toque, de carinho, mas as crianças precisam disso, né? Então, voltando à tua pergunta anterior, é brincar. Além de brincar, é abraçar, é beijar. O toque é importante. Se tiver animal na casa, também é importante brincar com o animal. Isso reduz o estresse. Você sabe que colocam, às vezes, cachorros, né, em UTIs para que os pacientes tenham um processo de recuperação mais agilizado e demonstradamente acontece, né? Então, voltar ao toque e beijos e abraços e animais, se tiver, de fundamental importância também. Só para completar aquela pergunta. Opa, que bom. E agora eu queria saber, Carlos, quais são as dicas que você pode dar para preservar o relacionamento num período em que os casais estão passando mais tempo juntos, né? Então, antes o marido saía para o trabalho, a esposa também, ou às vezes ficava em casa, não sei. E agora tem essa convivência, né, direta, assim, como que as pessoas, né, o que as pessoas podem fazer para preservar o relacionamento nesse período? Legal, Rafael. Olha, eu estava lendo estatística outro dia, né, que o feminicídio aqui no Brasil cresceu em quase 50% durante esse período de reclusão, né?
E a causa, é claro que algumas pessoas têm maior propensão do que outras, né? Tem menos autorregulação do que outras, mas é aquele estado de sobrevivência que mencionamos no início, né? O estado de sobrevivência nos leva a enxergar três possíveis cenários, né? Ou eu mato essa fera, ou ela me mata, ou os dois morremos. Em estado de sobrevivência, a gente não consegue enxergar cenários ganha-ganha. Nós não enxergamos um futuro de possibilidades, de reconciliação, de carinho, de amor. Esses circuitos neurais, né, não se cruzam dessa forma. Então, está explicado, né, por que a violência aumenta, a violência doméstica aumenta nesse processo de reclusão e muitas vezes em um ambiente muito pequeno, isso se exacerba, né? Então, empatia, empatia, empatia. Aquela famosa pergunta, né? Será que ela é assim? Bom, eu conheço minha mulher, ela não é assim, né? Ela está assim em decorrência do momento que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que relevar, Rafael, as idiosincrasias que às vezes incomodam, né? Numa interação tão grande que a gente passou a ter, né? Deixa isso de lado. As questões estruturais que possivelmente podem aparecer, né? E o divórcio lá na China cresceu muito durante a quarentena deles, né? Eles não conseguiam processar o número de divórcios. E se aparecem questões estruturais, não é o momento de discuti-las. Deixa passar. Quando eu estiver melhor equilibrado emocionalmente, eu tomo a decisão, se for o caso, mas não é o momento para isso, né? Eu não lembro, eu estava falando aqui da empatia, me lembrei de uma recomendação de um comediante americano, depois eu vou lembrar, eu te passo, mas ele dá que eu menciono isso na inteligência emocional, ele recomenda 3 perguntas que nós devemos fazer antes de dizer alguma coisa para as pessoas queridas, né? Isso precisa ser dito? É a primeira pergunta. A segunda isso precisa ser dito agora? E a terceira isso precisa ser dito agora por mim? Então, faz essa pausa, né? Dentro de casa, nesse momento tão crucial. E tem uma outra técnica também, que é a da reclamação e da crítica. Se eu tenho que dizer alguma coisa com assertividade, assertividade tem a ver com a comunicação, né, de forma segura e, ao mesmo tempo, respeitosa, eu vou usar a reclamação e não a crítica. A crítica vai no caráter. Assim, você é assado. Se eu faço isso, no momento que eu digo você, pronto, eu ativei os circuitos neurais de sobrevivência do meu interlocutor, dificilmente a gente vai chegar a um entendimento. Quando eu digo, deixa eu me dizer quando eu me sinto, quando você faz isso assim, quando eu me sinto, como eu me sinto. Então, você atenua, ameniza essa possibilidade do cérebro dela se sentir, né, atingido, se sentir agredido. Então, essas são algumas recomendações que me vêm à mente agora para a coexistência de casais nesse momento tão difícil, né? Muito bom, cara, muito bom. E, no caso, pessoas com um diagnóstico positivo, né, da Covid podem viver num isolamento que é dentro do isolamento, né? Quais implicações emocionais que pode ter o fato da pessoa estar tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe do restante da família, Carlos? Bom, implicações terríveis, né? Implicações que ficam mais exacerbadas do que em condições normais de reclusão, né? Quando tem um parente que está mais escondido aí na reclusão do que o resto da família. Aí o sentimento de impotência aumenta, né? O sentimento de todos, a fragilidade, o sentimento de medo, de ansiedade é muito maior. E aí volto aos exercícios mencionados, Rafael, de cuidar do orçamento do nosso corpo, de aplicar o otimismo, né, de que ele vai sarar, isso vai acabar, né?
a gratidão, né, de estarmos ali juntos naquele momento. Eu estou socialmente separado, mas emocionalmente eu posso estar próximo, né? Então, mesmo que a gente possa estar separados fisicamente por uma parede, eu procuro estar emocionalmente conectado, né, com essa pessoa que precisa mais do que nunca de apoio emocional, né? Todos precisam, mas quem está com diagnóstico positivo, muito mais. Então, a reclusão, né, o distanciamento social não precisa implicar em um distanciamento emocional, né? A minha palavra pode estar lá, meu coração pode estar lá com essa pessoa. Muito bom. Já expostas a cargas emocionais fortes, as mulheres grávidas, elas precisam de cuidados comportamentais mais específicos, Carlos, ou não? Me parece que o risco, não sou médico, tá? Mas o risco, pelo que eu tenho lido, o risco de contrair, de mulher grávida contrair a doença não é maior porque ela está grávida, né? E também me parece que não há evidência que o vírus pode ser transmitido por feto. Então, ao que tudo indica, é o que eu tenho lido, né? E bebês e crianças parecem experimentar sintomas mais suaves da doença, né? Aí eu imagino que não seja muito diferente, né? Ela se educar, né, na doença por meio de fontes sérias de informação, manter-se fisicamente ativa também, fundamental, cuidar do orçamento do corpo, discutir as preocupações que ela tem sobre a doença com o cuidador de saúde dela, de confiança, fundamental. A importância é ter alguém com quem conversar, né, para diminuir essa ansiedade, que é muito maior, né? A preocupação com o meu bebê, preocupação com o feto, afeta a pessoa nessa condição de forma muito mais marcante, né? E acionar, como falei dos relacionamentos, né? Acionar a rede de relacionamentos. De novo, socialmente separados, mas emocionalmente juntos. Conversar com familiares, com amigos, com vizinhos, o máximo possível para se manter ocupada, né? E não ficar ali ruminando pensamentos negativos sobre a criança que está por nascer. Que mundo que ela vai nascer? Vai nascer num mundo fantástico, gente. Nós estamos num momento, Rafael, de estado mental tão prejudicado que a gente não consegue enxergar um futuro de possibilidades, como eu falei. Mas se a gente examina, por exemplo, a peste negra na Europa, matou de 30% a 60% da população. Não existem aí estatísticas confiáveis. Vamos pegar aí o mais conservador, o percentual mais conservador. 30% hoje, a Europa está com 740 milhões de pessoas. Seriam 280 milhões, né? Enfim, 210 a 280, 300, qualquer que seja o percentual que eles tiveram da peste negra. Então, era um momento em que grande parte da população do planeta foi dizimada pela peste negra, né? E o que aconteceu logo após a peste negra? Nós tivemos o Renascimento, né? O Renascimento fez com que a humanidade abandonasse, grande parte dela, pelo menos, abandonasse crenças medievais, abraçasse a racionalidade, as pesquisas, as ciências, né? A evolução da humanidade foi fantástica logo após a peste negra. E o sentimento que eu tenho, e esse é um sentimento, a gente não faz previsões no nosso trabalho, a gente prefere trabalhar com o planejamento e com a saúde mental. Mas o sentimento agora, externando um sentimento meu, é que nós entraremos em uma realidade muito positiva na humanidade. A gente tem vários indícios aqui, né, do comércio eletrônico crescendo, da tecnologia avançando, da digitalização, com certeza. Isso vai demorar um tempo mais, porque não é porque a gente sempre diz no nosso trabalho, Rafael, que não é porque eu adotei ou tive acesso a um conhecimento, né, que eu vou usá-lo. Conhecimento que não se transforma em comportamento diferente é inócuo.
Então, não é porque a gente tem o conhecimento, tem a digitalização, que o comportamento vai seguir rapidamente. Não vai, a gente vai levar um tempo. Mas o sentimento que eu tenho é que nós sairemos em uma realidade mais humana, mais saudável, mais compassiva, após esse susto que a humanidade está levando. E o mundo será muito melhor do que era antes da Covid-19. Opa, tomara, hein, Carlos? Quais dicas... que dicas que você pode dar para que a família organize a rotina e a distribuição de tarefas domésticas, como cozinhar, limpar, cuidar dos pets? É negociar essas rotinas com regras claras e participação de todos, né? De novo, tentar dar esse sentimento de autonomia sem exercer autoridade, entre aspas, né? E trazê-los para a definição de quem vai fazer o quê. Eu diria negociar as rotinas com regras muito claras para todos e criar a pressão social, né? Para que essas regras sejam obedecidas. Né? Tá certo. Em muitos casos, as famílias podem experimentar um aperto financeiro durante a quarentena, né? A gente está vendo muitas pessoas sem trabalho, né? Sendo dispensadas, uma crise econômica muito grande. Como que as famílias devem lidar com isso, Carlos? Aí eu venho em um dos P's, né, do otimismo, né? Encarar essa realidade como impermanente. Né? Eu levei um tombo, mas não quer dizer que vou ficar no chão. Né? Aí voltamos às mesmas regras que nós falamos lá atrás, ou sugestões que demos lá atrás, né? De cuidarem do orçamento do corpo. É um momento crucial para que ele não perca, né, o estado emocional positivo, construtivo, para recompor a situação financeira. Né? Nós todos enfrentamos essa realidade hoje. A nossa empresa, por exemplo, está sem receitas desde final de fevereiro, né? Porque o nosso trabalho era entrega presencial. A gente pode sentar e chorar ou pode sentar e se reinventar, né? Procurar aí oportunidades internas de nos reinventarmos, procurar oportunidades externas, né? Nichos não explorados, atividades profissionais que essa pessoa que está enfrentando um problema financeiro possa desempenhar, procurar novos conhecimentos. Aí há vários cursos online hoje gratuitos da mais alta qualidade, tem muita porcaria, mas se a gente vai nas fontes seguras, de pessoas sérias, que fazem pesquisas, que usam conteúdos validados cientificamente, como a Kronberg faz, essas pessoas podem ter aí uma oportunidade de se reinventarem profissionalmente. Então, muitas vezes a gente precisa estar lá no fundo do poço, né, para sair revigorado, para ressurgir na vida em um outro patamar. Então, é não encarar esse momento de dificuldade financeira como definitivo, né? E não internalizar essa realidade, né? Foi culpa dele, a responsabilidade dessa pessoa ou dessas pessoas, né? Externalizar essa questão, né? Foi o momento e eu tenho certeza que eu vou encontrar aí soluções criativas para eu ressurgir na era pós-anormal mais forte do que entrei. Tá certo. Recentemente, a gente teve o caso da repórter Isabela Camargo, que foi demitida da TV Globo por causa da crise de burnout. Como que as empresas podem lidar com essa síndrome, Carlos? O burnout já atinge aí mais de 63%, né, da força de trabalho, e a Organização Mundial de Saúde já estima que 90% da população mundial já experimenta o estresse, né? Então, é uma realidade muito séria. O burnout na área médica, por exemplo, antes da Covid, já estava entre 50% e 65%, dependendo da especialidade médica. Então, essa é uma realidade triste do momento que vivemos. Quando eu disse que eu visualizo um momento mais humano e saudável, é um mundo que não exige tanto da saúde física e mental das pessoas, né?
Mas pesquisas recentes, Rafael, demonstram que as causas do estresse principais são a carga de trabalho. Então, quando a carga de trabalho é compatível com a capacidade do indivíduo dele entregar, né, não há aí um desequilíbrio. Né? Ele pode fazer com eficácia, ele tem tempo para descansar, para recuperar. De novo, é o orçamento do corpo. Né? Quando ele dorme de 7 a 8 horas, ele está fazendo depósitos no orçamento do corpo. Mas se ele está trabalhando, tem uma carga muito maior do que a capacidade dele de entregar, essa é uma causa importante do burnout. E é o que está acontecendo hoje, infelizmente, com os nossos cuidadores, né, de saúde aqui no resto do mundo, porque estão submetidos a longas horas de trabalho testemunhando, né, uma quantidade de mortes enorme. Hoje, por exemplo, eu estava lendo notícia que a diretora de um grande hospital de Nova York pegou a Covid, sarou da Covid e cometeu suicídio logo depois, né? Em decorrência do burnout. A percepção de falta de controle é um outro elemento importante que leva a pessoa ao burnout. Então, se eu sinto que eu não tenho autonomia no meu trabalho, eu não tenho nenhum grau de controle, e o controle é importante para o ser humano, né? Ele sentir que ele tem, pelo menos, escolha de como ele vai executar o trabalho dele. Se não tem esse sentimento de controle, é um elemento, né, direcionador, estressor, que vai trazer aí possivelmente o burnout. A recompensa e reconhecimento também é um outro elemento no ambiente de trabalho. Quando a pessoa sente que a recompensa e o reconhecimento para o trabalho dela não está acontecendo de acordo com a percepção dela, pode ser também um elemento causador de burnout. O clima organizacional é um elemento muito importante, é um determinante importante de saúde e bem-estar, né, dentro de casa, no ambiente de trabalho. Então, o clima organizacional é ditado pelo líder, mas todos têm a responsabilidade. Mas quando o clima organizacional é muito nocivo e de forma continuada, né, o desequilíbrio no orçamento do corpo é muito grande. A pessoa acordar, né, poxa, eu vou ter que enfrentar aquele chefe, aquele colega, naquele clima nocivo, isso de forma continuada exige muitas retiradas. Ao desequilíbrio no orçamento do corpo, a pessoa entra em burnout. Equidade também é fundamental, né? O tratamento que a pessoa recebe, na percepção dela, não é o mesmo que outras recebem, passa a ser um determinante importante. E, por último, incompatibilidade de valores, né? Quando a gente faz exercício de valores no nosso trabalho, quando a gente encontra um gap entre aquilo que é sagrado para nós como valor, em algum domínio da vida, né? Nesse caso o trabalho, eu tenho uma perda de energia muito grande. Então eu preciso entrar em equilíbrio com esse gap, né? Talvez ressignificando, olha, pelo menos na minha área, nada de antiético vai acontecer, se esse é o valor que esteja sendo afetado, né? Mas eu preciso estar em equilíbrio aqui. E muitas vezes eu vou ter que tomar a dura decisão de sair, né, da organização, porque há uma incompatibilidade de valores, que é um outro fator causador de burnout. As pesquisas recentes indicam que esses são os principais determinantes de burnout hoje. Tá certo. Para finalizar, queria que você, Carlos, sugerisse algum filme ou livro que possa ajudar a lidar melhor com esse período de quarentena. Se você tem alguma dica para o pessoal. Sim, tem vários. Mas eu acho que o que agora realmente tem aí uma contribuição muito grande é um livro de Viktor Frankl, que a gente utiliza no nosso trabalho para ajudar as pessoas a detectarem o propósito na vida, esse sentimento dominante de significado na vida, né? Viktor Frankl foi um judeu austríaco que sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra. A mulher foi morta, o filho, o feto que estava na barriga dela foi morto, o pai e a mãe também foram mortos, o irmão
e ele foi o único que sobreviveu. Ele já entrou com uma monografia sobre a chamada logoterapia, né, que é a terapia do significado, ou dessignificado. E ele, então, escreve esse livro chamado Em Busca de Sentido, em português, essa é a tradução. Victor é soletrado como V-I-K-T-O-R-F-R-A, F de Francisco, R-A, N de navio, K-L, Frankl, K-L no final. Em Busca de Sentido, ele conta, durante 3/4 do livro, aí, as atrocidades que ele viveu nesses campos de concentração, sem saber se os pais estavam vivos, se a mulher estava viva, se o filho tinha nascido. E ele diz o seguinte: imagine naquelas condições, Rafael, sem gangrena nos pés, frio, fome, sede, piolho, tifo, gente morrendo do lado dele, dormindo naquelas camas de madeira, 4, 5 pessoas, sem saber se no dia seguinte ele iria para a câmara de gás, enfim. Nessas condições, e ele traz esse ensinamento, o seguinte: a Covid, nesse caso, né, para ele era: os nazistas podem tirar tudo de mim, menos a liberdade de como eu interpreto esse momento na minha vida. Então, essa liberdade é muito importante. E isso me traz a um outro elemento que eu queria deixar aqui de mensagem final, então. Eu ontem estava numa live e me lembrei dessa história e repito aqui. Quando eu cresci, a gente perguntava para os pais, né, como estava na Segunda Guerra Mundial. Os nossos filhos, nossos descendentes vão nos perguntar, né, onde você estava e o que você fez durante a pandemia da Covid. E esse é um momento de reflexão importante para nós. Como eu quero agir? Eu quero ser lembrado como uma pessoa medíocre, que não trouxe nenhuma contribuição, que só trouxe as pessoas para baixo, com negatividade, ou uma pessoa que manteve a positividade e tentou ajudar dentro da medida do possível. Então, que legado eu quero deixar na vida e que legado eu quero deixar durante esse período da Covid? E esse livro nos leva a essa reflexão também.